Que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria, esse é o canal Eva Messages. E está começando mais uma temporada, a segunda temporada do nosso podcast, O Ninho das Serpentes. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero que estejam todos e todas muito bem. A gente retorna aqui com o podcast já num outro momento do canal, né? Agora a gente tem área de membros com o Oráculo das Anciãs. Para quem não sabe, essa área de membros com um pagamento de R$ 7,99 por mês, você tem acesso aí a oráculos que estão trazendo um significado novo, eu espero, e mais abrangente, mais profundo do que antes a gente dava aí nos oráculos públicos, né, que a gente já tem no canal, no sentido de ajudar a trazer a consciência da Grande Mãe Terra junto ao Grande Pai, e assim ajudar no casamento alquímico aí das forças femininas e masculinas dentro de todos e todas nós. Então, já é um momento diferente, né? E agora também nosso podcast está num momento diferente. A gente vai tratar de alguns assuntos aqui que eu entendo que são importantes para o repertório de qualquer pessoa que esteja aí caminhando, seja por que doutrina, caminho esotérico for, caminhando no meio do caminho entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, entre o mundo objetivo, o mundo material e o mundo ou das ideias, ou da imaginação, ou o plano astral, né? Esse plano que é sutil, existe porque interfere na nossa realidade, mas não é visível, né? O mundo dos espíritos, das entidades, divindades, dos mitos, dos heróis, das heroínas. Então, vou trazer aí minha contribuição, meu quinhão, meus centavos, para ajudar você a ter uma bagagem, um repertório cada vez mais amplo dos temas relacionados a esse lugar do médium, ou da bruxa, do bruxo, mago, maga. Afinal, há muitos nomes, né, que dão para nós, que somos essas pessoas que caminham aí nesse fio da navalha, no meio do caminho, entre o mundo objetivo, o mundo material, e o mundo dito espiritual, ou ideal, ou imaginativo. Então, eu vou tratar de vários temas aqui com vocês, eu pretendo aos poucos abordar, depois que a gente abordar a roda do ano, né, que é a forma, eu acho, mais material, a gente vai partir bem da terra mesmo, da forma mais concreta, como a gente percebe a presença de um espírito maior, ou seja, do mundo do plano astral, no mundo material, que é a roda do ano, né? Então a gente vai começar falando dos sabás, né, esses encontros que acontecem aí desde os primórdios lá desses povos da terra, lá da Europa, mas não só, né, há registros aí de grupos humanos festejando as passagens do tempo, as mudanças na natureza ao redor, através de encontros com fogueira, com elementos orgiásticos, né, que são as bebidas, as comidas, tudo aquilo que faz bem aos sentidos, né, a dança, a música, os encontros amorosos, em todos os continentes, não só na Europa, como nas Américas, como Oceania, como na África. Então, apesar de que eu vou trabalhar aqui com os nomes que vêm, né, dessas tradições pagãs da Europa, né, Yule, Imbolc, Samhain, Beltane, e nomes aqui da nossa língua, né, solstício de inverno, solstício de verão, equinócios e tudo mais, o nome não é quase nada, principalmente porque meu objetivo principal é trazer aqui para vocês a alma desses festivais, desses marcos da natureza, né? E não uma lista aí de elementos ritualísticos, né? A vela de que cor, que comida colocar, né? Como celebrar. Isso também vai fazer parte, vocês vão ver. Mas meu principal objetivo, como eu disse, é ajudar no repertório, que vocês entendam o que é isso, do que se trata, por que faz sentido para a gente se conectar aí com a natureza através das passagens dos ciclos. Em que isso muda a minha vida, né? Digamos assim, e como é que isso incrementa, potencializa a nossa magia no mundo. Então, eu vou falar disso. Então, a gente vai começar falando da roda do ano. Hoje é um episódio sobre Yule. Depois a gente vai falar sobre mitologias. Vamos começar pela mitologia grega, que eu acho que é uma das que mais influencia na forma de pensar hoje, né, do ser humano, homem, mulher, enfim, todos e todas nós aqui do Brasil, século XXI, 2024, uma cultura que é resultado de várias outras, né, das culturas dos povos que vieram de África, dos povos aqui da Terra mesmo, das Américas, mas também, e claro, não dá para negar, não queremos negar, também dos povos brancos vindos da Europa, né, e eles trazem aí
essa riquíssima mitologia, que é base, inclusive, para alguns caminhos da psicologia, a junguiana, né, por exemplo, que é a mitologia grega. Então a gente vai começar por ela. Depois, nas próximas temporadas do podcast, fiquem tranquilos, a gente vai falar também de deuses, divindades, entidades de outras mitologias, mitologias que vêm de África e que compõem hoje as religiões aqui bem brasileiras mesmo, né? Umbanda, Quimbanda. Claro, na medida do que eu sei, né, gente? Eu não sou especialista em tudo isso. Vou compartilhar o que eu tenho de repertório com vocês. E aí vocês vão dialogando, colocando o que eu trouxe aqui para dialogar com o que vocês já sabem, de livros que leram, de outras pessoas que seguem, cujo conteúdo conhecem, e aí vocês vão compondo o repertório, a bagagem própria de cada uma. Eu acho que o principal motivo por que a gente se coloca aí nessa jornada entre o mundo astral e o mundo material, né? Entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, o mundo dos deuses e o mundo dos humanos, o principal motivo por que a gente faz isso fora das religiões e doutrinas, né? E é isso que caracteriza aí um bruxo, uma bruxa, um xamã, né? Uma pessoa que está cumprindo esse caminho, mas não exatamente dentro de uma religião ou dentro de um caminho iniciático específico. O que mais caracteriza a gente é o fato de que a gente se apropria desses repertórios, a gente conhece essas mitologias, essas histórias, as narrativas de cada religião, mas não adere a elas, a uma só, né? Eu gosto de pensar que a gente caça a alma, o que há de mais essencial lá no fundinho, e que não separa nesses caminhos, não se separa em cada caminho, mas que é a origem única de todas essas religiões, de todas essas doutrinas. Então, gosto muito de pensar que cada religião, cada caminho que tem por aí, é uma forma diferente de contar a mesma história, que é a história do ser humano na sua relação com a física, com o que é físico e também com os fenômenos metafísicos, né, para além da física, os fenômenos do espírito, da mente, do mundo das ideias, tá bom? Então, depois dessa longa introdução, já vamos lá, já vamos falar de Yuli. Vocês vão ver que os episódios estão mais curtos agora, nessa segunda temporada, é para incentivar vocês a ouvirem mais de uma vez, tá bom? Então vamos começar pelo sabá desta noite. Hoje não é à toa que estamos lançando a segunda temporada, hoje especificamente, 20 de junho de 2024. Essa é a noite mais longa do ano, essa é a noite do solstício de inverno, que a gente celebra sob o nome de Yuli, para quem vivencia aí a roda do ano. E o que é a roda do ano? Para que celebrar a roda do ano? Vou começar por aí, não vou ficar muito nisso. A gente já teve na temporada passada um episódio só sobre a roda do ano, em que eu falei rapidinho sobre cada um dos festivais. Vou deixar na descrição o link para ele, para quem quiser depois ir lá dar uma olhadinha. E aí lá eu falo de forma mais demorada sobre a roda do ano inteira, tá? Mas vou dizer brevemente por quê, né, Elisa? Por que saber sobre a roda do ano? Por que ritualizar? Por que estar consciente da roda do ano? O que isso muda na minha vida, né? De médium, de bruxo, bruxa, de xamã, de mago, de maga. Bom, pensa que... Vamos começar pelas leis da física, né? Porque, afinal, o que está acontecendo ao longo da roda do ano, a mudança das estações, são fenômenos materiais, físicos, né? Então, as plantas ficando mais verdes, depois mais amareladas, depois perdendo as folhas, né? Ora é um período mais de frutas, hora de flores, hora de seca. Então, quando a gente está atento ao que está acontecendo ao nosso redor e dentro de nós, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a natureza, ela não está só ao nosso redor, a gente é parte dela, mais um animal dentro dela, né? Apesar de ser um animal aí de uma classe diferente, que tem também uma consciência, outras coisas, mas o fato é que parte de nós flui junto e dentro da grande mãe natureza, né? E uma coisa é você já tentou subir um rio contra a corrente? Você gasta muito mais energia, é muito mais difícil chegar lá, né, onde você quer chegar. Mas se você segue o fluxo, né, quando você está descendo o rio junto com o fluxo, você precisa fazer muito menos força, né? Você está seguindo junto com as forças ao seu redor, as forças ali da água. E é o que acontece quando você começa a observar de forma consciente, cultuar no sentido de se integrar à roda do ano, na natureza ao seu redor.
Quando você faz isso, você está seguindo junto com o fluxo e não contra o fluxo, né? Então, tudo aquilo que você se propuser, os desejos que você alimentar e nutrir com os rituais, as oferendas, ou com a simples concentração, né, naquilo que está acontecendo ao seu redor, essa conexão com a mãe natureza e com as estações que estão rolando, só de fazer isso, você gasta menos energia, sabe, na realização do que você deseja. Vou dar um exemplo bem geralzão, né? A roda do ano pode ser da forma mais básica como ela é dividida entre uma metade mais ensolarada do ano e uma metade mais fria, né? Então, mais ensolarada nós temos primavera-verão, mais fria nós temos outono e inverno. Só de você organizar mais a sua vida, no sentido de você realizar mais coisas para fora, né? Então, lançar um produto ou começar uma jornada nova no período mais ensolarado. Só de fazer isso, em lugar de fazer isso no período mais frio, de maior recolhimento, né? Que a natureza toda está se voltando mais para dentro dela, mais para reflexão, você já tem um ganho energético aí. Você vai conseguir mais resultados gastando menos energia. Se você faz os seus movimentos yang, né, de expansão, no período em que a própria natureza também está se expandindo, indo para fora, que são primavera, verão. E deixar mais para outono e inverno aquelas análises, reflexões, reestruturações, pensar sobre uma estratégia, né, gestar alguma coisa nos períodos de outono e inverno. Né? Então, isso é a forma geral como a roda do ano se apresenta para nós. E aí, agora, especificamente, a cada etapa, né, cada marco na roda do ano com que eu trabalho aqui, que ela é resultado, ela não é resultado, viu, gente, de uma linhagem, né, antiga, desde os primórdios primitivos da Europa lá. Eu não estou querendo dizer que lá naquela época mais antiga dos caçadores-coletores, eles celebravam esses 4 sabás, esses 4 rituais, né, os equinócios e solstícios, e as marcações, então, de ápice de estação, início e final de estação. Isso é uma reconstrução, né, recente, inclusive, de ordens iniciáticas que dão origem a religiões da natureza, como a Wicca. Não sou wicana, mas uso dessa ferramenta, porque não se trata aqui, pelo menos não na minha prática, de ficar ignorando que o tempo passou, tá? Eu não sou o tipo de bruxa que vai dizer para vocês que eu, né, sigo assim, minha família segue assim desde os primórdios dos tempos, que é uma mentirada danada. Ou então, eu não vou tentar ignorar o fato de que são outros tempos, né? Querendo a gente ou não, nós somos bruxos, bruxas, médiuns e xamãs de celular na mão, do século XXI, né? Lidando com o momento nosso agora. E se tem uma coisa que o nosso momento pede, na minha visão, é que a gente se reaproxime da mãe natureza, né? Ela está aí convulsionando, mudanças climáticas e tudo mais, exatamente porque ela está nos chamando, é como eu vejo, para olhar para ela novamente, para nos reconectarmos a ela. Isso vai muito além de simplesmente aderir aí a uma bandeira de reciclagem, de não comer animais ou de, né, contra o aquecimento global, contra o petróleo. Essas são bandeiras muito grandes, tá? Eu tô falando aqui no micro, cada um no seu território, né, no seu ao redor, conectar-se aos ciclos e assim perceber o seu poder, a sua magia. Magia é o quê? Nossa capacidade de fazer nossa vontade se realizar no mundo através da nossa atuação entre os planos, nos planos da vida. Plano mental, emocional, material, espiritual. Então, eu entendo que o nosso poder, a nossa magia se amplia quando a gente vai junto com a corrente da natureza, junto com a corrente da Grande Mãe, e a consciência dos ciclos, dos rituais da roda do ano, dos marcos, né, da roda do ano, você ritualizando eles ou não, ajuda e ajuda muito, né? Eu vivo isso na prática da minha vida e é o que eu vou compartilhar com vocês. É a partir desse repertório que a gente começa, então. Então vamos lá, vamos para Yule, né? Estamos hoje em noite de Yule. Essa é a noite mais longa do ano, mais escura do ano. Ela representa o nascimento da criança da promessa, o retorno do sol, né? O sol voltando a ganhar força, o retorno da esperança. Yule é o sabá que vai ser apropriado pela Igreja Católica ou transmutado, né, dentro da vivência da Igreja Católica, no que hoje a gente chama de Natal, né? Lá no hemisfério norte, Yule, ou seja, o solstício de inverno, o início do inverno, acontece lá entre os dias 20 e 21 de dezembro. Então,
como a igreja percebeu, né, o pessoal da igreja católica nascente lá percebeu que os povos já tinham ali na Europa a prática de fazer rituais que davam as boas-vindas à luz, à volta do aumento de luz no mundo. Eles foram lá e se apropriaram e chamaram de Natal também, né? Inclusive Natal é ótimo, não sou contra Natal, nada disso. É só para marcar para vocês onde e como nasce essa festividade e como ela está muito mais presente na vida da gente do que a gente imagina. Apesar de aqui no hemisfério sul a gente ter esse problema, né, de que como a gente importa tal e qual as datas lá do hemisfério norte, acaba que o nosso Natal ele acontece no oposto, né, da roda do ano, acontece no nosso solstício de verão. Bom, há quem vá preferir celebrar os sabás de acordo com o hemisfério norte, independentemente da natureza que está acontecendo aqui no hemisfério sul, e há quem, como eu, vai preferir não ser subserviente às datas lá do norte e vivenciar esses marcos da natureza de acordo com a própria natureza que está aqui. Então, vocês vão encontrar bruxos, bruxas, xamãs por aí que celebram Yule lá no final do ano para imitar o norte, e vão encontrar pessoas como eu que preferem se orientar pela natureza mesmo. Então, se aqui é inverno, aqui eu vou celebrar Yule. O que está acontecendo na natureza em Yule? No solstício de inverno, desde os últimos meses, o que tem acontecido, desde o solstício de verão, né? O que tem acontecido é que os dias estão se tornando cada vez menores e as noites cada vez maiores, né? Vocês devem ter percebido, né, quem observa a natureza, e o primeiro passo aqui para angariar magia na conexão com a Grande Mãe Terra, com a Grande Mãe da Roda, é estar observando o ambiente ao seu redor, né? Meditar e observar com consciência o que está acontecendo na natureza e ao seu redor. Se você já faz isso, você vai provavelmente já percebeu que o sol nasce cada vez mais tarde, né? E esse movimento vai culminar no dia de hoje, 20 de junho, às vezes 21, às vezes 20. E no dia de hoje, o que acontece é que é o dia em que o sol nasce mais tarde e a noite chega mais cedo. Um dia curtinho e, portanto, a noite mais longa do ano. Só que o que vai acontecer é o ponto de virada, porque como é a noite mais longa, a partir dessa noite e através dos próximos dias e noites, o que vai acontecer é que cada vez mais as noites vão ficar curtas e os dias vão aumentar. É por isso que a gente fala que Yule é o sabá da luz que se reacende, começa a ganhar força de novo na Terra. A roda do ano é uma batalha, né? Inclusive há um conto antigo que conta a história da natureza e da roda do ano, em termos de uma luta que se estabelece, uma disputa eterna entre o rei do carvalho, o rei solar e o rei do azevinho, que é o rei lunar, o rei da noite, o rei do azevinho e o rei do dia, o rei do carvalho. Essa era uma forma antiga de explicar o quê? Olha, a gente vive ciclos na natureza, assim como existem os ciclos da lua, que orientam as bruxas aí no sagrado feminino, existem os ciclos do sol, que orientam bruxos no sagrado masculino. E esses ciclos vão contando para nós que existe o período do ano em que o rei do carvalho, o rei solar, está se ampliando e ganhando força, e existe a parte do ano em que o rei do azevinho, o rei da noite, o rei lunar, está ganhando força. Era o que estava acontecendo até hoje, o rei do azevinho, o rei da noite, o rei lunar, ele estava ganhando cada vez mais força, trazendo cada vez mais sombra e escuridão para o mundo, porque as noites estavam ficando mais longas. E a partir da noite de Yule, da meia-noite de Yule, o que acontece é que nessa luta, o rei do carvalho ganha pela primeira vez. Ele estava sendo massacrado aí na batalha, apanhando, perdendo luminosidade, o rei solar, na batalha com o rei do azevinho, e hoje ele começa a ganhar. Né? A partir da meia-noite dessa noite, é a primeira vitória do rei do carvalho. Ele vai seguir ganhando aí, ou seja, o sol vai seguir se expandindo até o solstício de verão. É a metade do ano em que ele reina. Várias são as histórias de vários povos, em vários tempos, que vão reatualizar essa história com outros personagens, né? Uma das outras histórias, e que deve ser muito conhecida de vocês, é o fato de que Cristo nasce à meia-noite de Yule, né? Então, à meia-noite nasce a criança da promessa. Então, enquanto em algumas culturas elas vão explicar os ciclos solares
através desses dois reis em disputa. Em outras, como no caso da cultura cristã, o que vai acontecer na noite de Uli de tão especial não vai ser a vitória do rei do carvalho, do rei solar. Vai ser o nascimento de uma criança solar, um menino masculino, que é a esperança de dias melhores, de dias mais quentes. Vamos lembrar sempre, né? Embora hoje em dia a gente viva uma vida aí que tem muitas comodidades e confortos, né? A gente não precisa ficar observando os ciclos da natureza para poder sobreviver, né? A maioria de nós aqui não planta o que vai comer, então não depende de saber quando é o melhor momento de semear, quando é o melhor momento de plantar, de regar ou de colher. Isso não era verdade tempos atrás, né? Séculos atrás, o ser humano dependia muito mais da grande mãe natureza, então ele precisava observar a roda e as estações. Era muito importante que todo mundo soubesse que a partir de hoje, de Iule, eles teriam cada vez mais sol disponível para começar então os movimentos, né, de recolha de sementes, de organização para o plantio que vai começar lá na primavera. Bom, e nasce a esperança, né? Então o sol estava diminuindo, o período de frio estava ampliando-se cada vez mais até o solstício de inverno, e agora ele começa aos pouquinhos a dar espaço para cada vez mais calor. Esse é o nascimento da criança simbólica, né? O menino Jesus que nasce é um exemplo de criança da promessa. O deus Horus, que nasce de Ísis e Osíris, lá na mitologia egípcia, é um exemplo também de criança da promessa. Essa ideia de que a esperança de dias melhores, mais ensolarados virão. Muitas criações morriam, né, para esses povos dos séculos antigos, muitas pessoas morriam de doenças e de frio mesmo, na metade escura do ano. Então era muito necessário, eu acho que hoje também volta a ser, ter esperança de que o clima vai seguir aí com ciclos mais ou menos compreensíveis para nós. A vida humana é cíclica, né? Impressionante como antes a gente não dependia dependia muito da natureza. A gente passou aí por um período, séculos de cada vez mais autonomia em relação a ela. Mas hoje, né, de novo, frente às catástrofes, às mudanças loucas do clima, aquecimento global e tudo mais, a gente volta a precisar prestar atenção na Grande Mãe e se reconectar com ela. Já aí fica um motivo coletivo para a gente voltar a observar a roda do ano e vivenciá-lo de forma consciente. Não só para nós, né? Eu dei no início um motivo pessoal para vocês fazerem isso, né, para vocês ampliarem a magia de vocês, para poder ir a favor do fluxo da natureza para a realização dos seus objetivos, mas também tem um motivo coletivo, a gente alimentar essa esperança coletiva de que dias melhores, mais ensolarados simbolicamente, e em harmonia com períodos mais frios virão. Iule é também um sabá muito conectado às mulheres que dão à luz nas mitologias, essa criança da promessa, né? Então Iule está muito conectado, por exemplo, ao mistério mariano, ao mistério de Maria, que dá à luz o menino Jesus. Ela é um símbolo renovado da grande Mãe Terra, voltando a receber a luz do sol cada vez mais, né? Receber dentro dela para fazer germinar dentro da terra, receber a luz do sol para fazer germinar as sementes que vão garantir a fartura do povo, a fartura dos seres humanos. Então, Iule está relacionado não só a Maria, mas também a outras deusas relacionadas a essa iluminação, essa luz que brota da escuridão e guia as almas humanas. Outra deusa muito cultuada é Hécate, né? Ela carrega a tocha que ilumina o caminho nos mistérios eleusinos, lá da mitologia grega, te convido a conhecê-los. Ela guia o caminho para Deméter e Perséfone, para a transição e amadurecimento do feminino, que é também o amadurecimento da semente no útero da terra. Outras santas, né, santas relacionadas ao fogo também são muito cultuadas. A gente tem Santa Brígida, Santa Luzia, né, a santa dos olhos, os olhos que são a iluminação da nossa consciência. Através da visão a gente ganha consciência mais facilmente, né, do nosso ao redor. É um sentido muito importante para que a gente ilumine a nossa vida, né? Os olhos são a luz da alma, iluminam a alma. Enfim, deusas e divindades luquíferas, ou seja, portadoras da luz, também são muito bem-vindas de serem cultuadas nessa noite. Essa é considerada uma noite muito perigosa, então vamos lá, de forma prática, como é que você pode vivenciar Iule aí?
Não vou fazer aqui uma lista de frutas, velas e tudo mais. Vocês já estão cansados de ver aí pela internet pessoas ritualizando Iule, né? Bruxas, bruxos, magos e xamãs. Eu vou focar aqui na consciência que a gente tem que ter para celebrar de forma que esses elementos não sejam só umas coisas ali na sua mesa ou no seu altar, que eles de fato tenham um significado, tá bom? Então lembre-se que o significado dessa noite é que essa é uma noite longa, em que as sombras mais densas caminham sobre a terra. É uma noite perigosa, então é uma tradição antiga que se mantém a noite inteira uma vela acesa. Olha só, seu ritual pode ser só uma vela acesa, ou o fogo de uma lareira acesa, ou uma fogueira acesa, para que o mal dessa escuridão densa, né, que é o máximo da escuridão dessa noite longa, não entre na sua casa. Então a proteção da luz, né, que ilumina a casa, e que também vai remeter essa vela como polaridade oposta e complementar a essa noite escura, densa. Essa é uma noite perigosa em que os espíritos estão à solta, né? Porque afinal eles vão se beneficiar aí, os espíritos ladinos da escuridão da noite para realizarem seus malfeitos, seus feitos egóicos, egoístas, nas sombras, né? Mas ao mesmo tempo, e complementar a isso, o que a gente tem é a luz pequenininha que nasce, a criança da promessa, a esperança que nasce, e que vai ser simbolizada aí pela sua vela acesa ao longo de toda a noite. Pronto, você já tem o seu altar, o seu ritual de Iule. É claro que você sempre pode, por exemplo, fazer um jantar bonito, gostoso, né? Uma oferenda clássica de Iule é ter uvas passas. A uva, ela é esse alimento docinho, né? Que traz muito do doce, da esperança do que virá, mas ela também está toda enrugadinha, ela remete aos ancestrais. Ao tempo que já passou, né? A falta de luminosidade. As frutas eram antigamente secas para se tornarem os principais alimentos, os alimentos com mais força e vitalidade para as pessoas passarem pelo inverno rigoroso. Então lembra, né, essa nossa ancestralidade que precisava manter e juntar alimentos ali que resistissem ao inverno e que pudessem garantir a nutrição ao longo desse período de restrição. Então olha que bonitinho, um altar com uma vela, com umas uvas passas já é suficiente, e nem precisa das uvas passas, né? Só de você ter ali um lume, uma iluminação e estar concentrado nesses significados que eu estou trazendo aqui no podcast, já é suficiente para você permanecer ali e fazer os seus pedidos, porque a gente sempre pode fazer pedidos, né? Há momentos da roda do ano que são mais benéficos e propícios para que os seus pedidos sejam atendidos. Um desses é Iule. Então, um outro sabá em que a gente faz pedidos é Lita. Inclusive é conhecido, fala-se muito que os pedidos que a gente faz em Lita, aguarde aí o podcast sobre Lita, eles sempre acontecem, sempre se realizam. Mas tem que ser pedidos de coisas materiais. Enquanto aqui em Iule, o pedido que você pode fazer essa noite para os espíritos, né, da egrégora da roda do ano, os guardiões da roda do ano, talvez sejam os espíritos mais antigos, né, mais ancestrais que a gente pode cultuar na bruxaria, na magia, porque eles não têm rosto, não têm nome, eles são nossos ancestrais que passaram e ritualizaram todo esse caminho ao longo de todos os séculos, né, em que o homem tem observado a natureza para magicamente seguir o fluxo junto com ela. Os pedidos feitos em Iule são pedidos mais imateriais, né? Pedidos mais, por exemplo, pedir esperança. Então eu espero, né? Eu tenho esperança de que eu tenha coragem para passar pelas adversidades, eu tenho esperança de que eu consiga, né, desenvolver tais e tais virtudes. É um ótimo momento para fazer pedidos desse tipo. Não é um momento bom para consagrar oráculos, né, tarôs, runas e tudo mais, mas é um ótimo momento para você usar o seu oráculo, né, usar dessa luz para enxergar lá na frente, usar seu espelho negro, seus oráculos, consagrar para um outro momento. Agora, se você quiser um momento para oracular, falar com os mortos, esse momento vai ser o Souleng, e aí a gente vai precisar de mais um tempo depois para isso. Vou finalizando por aqui, acho que tive que falar rapidamente, mas foi importante, foi útil, eu espero. Deixem aí nos comentários se gostaram ou não. A gente se encontra nos nossos próximos podcasts aqui no nosso Ninho das Serpentes. A gente vai falar dos próximos sabás. E é isso, desejo um Iule de muitas bênçãos para você, que seja uma orgia dos sentidos, que você possa aí se cercar de tudo que você gosta e que faz sentido para você e que te traz esperança no amanhã. A luz vai se expandir cada vez mais. Tchau, tchau.